Chegou o momento que a gente estava postergando, e eu estava postergando mesmo, né? Não sei por que eu estava postergando, mas estava postergando. Vamos falar do nosso livro mandatório do Desafio Livrada 2019. Livro de hoje, Almas Mortas, Nikolai Gogol. Esse livraço publicado pela editora 34, tradução do meu querido Rubens Figueiredo. Cara, se eu não me engano, acho que é a única tradução que o Rubens tem para a editora 34, ou estou enganado? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, eu acho que o Rubens não fez mais nada para 34. O Rubens sempre foi tradutor do russo, mas ele traduziu bastante coisa para Kozak, né, que agora está na Companhia das Letras. Vamos falar então desse livro, que é um livraço, cara, que eu pedi para vocês lerem para o Desafio Livrado 2019. A título de explanação, esse livro aqui, como vocês leram, vocês sabem que ele tem duas partes. Só que a segunda parte, assim, na minha opinião, eu acho que é uma parte que eu não vou falar dela. Eu vou desprezar essa segunda parte, porque é uma parte muito desconexa da primeira. É uma parte que o Gogol deixou incompleta, e dá pra você perceber lendo ela que, pô, precisava enxugar bastante coisa. Inclusive você consegue até vislumbrar como é que é o estilo de literatura do Gogol, né? O Gogol, ele é um cara que faz muita informação, joga muita coisa e vai secando, né? Vai tirando a gordura depois. Então esse livro, essa segunda parte aqui é uma parte ainda gordurosa da literatura deles. Ele não tem muito freio, assim, é tudo muito misturado, muito bagunçado. E é uma parte que as pessoas publicam porque está disponível, né? Mas não é uma parte que as pessoas entendem como, sei lá, como parte integrante do Almas Mortas. Para todos os efeitos, é sempre essa a parte que é compreendida do Almas Mortas, que vai até essa página 255 aqui. Então ele tem muito anexo, né? E tem os rascunhos da segunda parte, que até tem umas coisas engraçadas, mas ele não comunica muito bem com a primeira. Vamos lá. Esse livro aqui ele foi escrito como para ser o grande projeto do Gogol, assim, né? Acho que é a primeira tipo, grande narrativa dele, né? O Gogol sempre escreveu histórias mais curtas e peças de teatro, né? Bastante peças de teatro também. Mas esse livro aqui foi o livro que ele ia colocar todo o projeto da vida dele e tal. E o Gogol, ele tinha uma coisa muito engraçada sobre ele, que ele, assim, ele é um cara que ele buscava a matéria-prima da literatura dele nas anedotas. Então ele pedia, pelo amor de Deus, para as pessoas, assim, tipo, por favor, me conta um caos engraçado para poder desenvolver de tema de um livro e tal. E aí alguém contou para ele essa história desse cara que saía por aí comprando almas mortas, ou seja, servos, né, mortos, mas que não foram contados no recenseamento, para fazer especulação, né, para fazer uma coisa meio análoga à compra de títulos podres, assim. E o cara sai viajando pelo interior da Rússia para fazer isso, né, e encontrando toda sorte de gente. E aí já começa também uma outra característica da obra do Gogol, que é essa coisa da exploração da Rússia rural, né? O Gogol, tecnicamente ele é ucraniano, né? Ele é o cara da pequena Rússia, mas na época era tudo parte do Império Russo. Mas assim, os ucranianos, eles encaram o Gogol como um verdadeiro autor ucraniano e tal. Eu sei disso porque eu tenho aqui um Gogol tatuado na perna por uma ucraniana, inclusive, né? Que é uma pessoa que é apaixonada também pelo Gogol e não considera ele assim meio até a Yanina, né? O Murilo também conhece a Yanina. A Yanina falou que o Gogol e ela se parecem muito, porque ela também é ucraniana e morou boa parte da vida dela em São Petersburgo, né? Então é exatamente igual ao Gogol. E o Gogol explorou algumas coisas da cidade grande. Isso a gente pode ver em novelas como Avenida Nevsky, que foi publicada pela Kozak Naif, os contos de Petersburgo, que daí compreende o Capote, o Nariz, né, aquelas coisas um pouco mais urbanas, mas ele se destacou principalmente pelas cenas rurais dele, ou seja, pelos contos folclóricos lá do Vi, os caras estão aqui na minha perna, cara. Pela briga dos dois Ivans, né? Eu tô lembrando, olhando aqui. Pelo Taras Bulba, que é a grande novela da minha vida. As pessoas sempre me perguntam assim, qual foi o livro que fez você se apaixonar pela literatura russa? Foi o Taras Bulba do Gogol, cara. Assim, depois que eu li esse livro, eu falei, cara, essa literatura desse país, cara, é muito maneira. Eu preciso ler tudo que esses caras publicaram, porque tem coisa aqui, tem substância, tem coisa muito boa. E tanto que tá aqui o Taras, aqui tá na minha canela, aqui é o principal. Então, assim,
o protagonista, que é o Tichikov, né? Esse é um nome engraçado. Os nomes dos personagens do GOG são todos muito engraçados e tal. O cara, ele sai pelo interior da Rússia comprando esses títulos podres. E ele encontra tipos que são estereótipos e aqui nos anexos até as pessoas comparam os personagens a uma exploração da geografia, como se cada um deles fosse um país diferente. O cara vai visitando vários países e tal. Então ele encontra, por exemplo, o Pliushkin, que é um personagem clássico do Gogol, que é um pão duro, avarento, assim, todo mundo, os servos dele morrem de fome, e o cara mesmo, tipo, vive na maior miséria na casa dele, etc. O Nozdryov, que é um personagem delicioso, que é um malandro, cara, que ninguém gosta dele, que é um cara que passa a perna em todo mundo, que é o cara que dá calote, mas ao mesmo tempo é o cara que todo mundo quer ir lá ouvir a lorota do cara, porque, sei lá, é melhor do que não ouvir nada, sabe? Então você sabe que o cara é loroteiro, que o cara só conta caô, mas as pessoas vão lá e perguntam, qual que é desse cara aí que tá comprando almas motos? E o cara vai lá e inventa uma porrada de coisa, e todo mundo compra, mesmo sabendo que o cara é mentiroso pra caramba. E é engraçado porque o Gogol, ele começa essa história como uma história engraçada, cara, uma história hilária, né? Almas Mortas é um livro, puta, você rola de rir com umas partes assim. Porra, não sei se vocês acharam ele engraçado, eu achei ele hilário, umas coisas mais engraçadas que o Gogol já escreveu, mas dá pra perceber que mais pro final do livro, e eu tô falando do livro da primeira parte, dá pra ver que ele vai levando, ele começa a levar o livro um pouco a sério. E isso em parte por conta, isso aqui ele conta no anexo, em parte por conta de uma percepção que o Pushkin teve a respeito dessa obra. Porque o Pushkin, ele pegou para ler o que o Gogol tinha escrito, e ele não encarou aquilo como aquilo que o Gogol estava escrevendo, como uma anedota, uma coisa corriqueira, um causo do interior. Ele entendeu aquilo como um tratado sobre a Rússia e sobre o povo russo. E ele falou, nossa, que triste que é a Rússia, né? Que triste é o povo russo, né? E aí o Gogol falou, mas eu tava escrevendo uma parada, tipo, um caos, eu não tava falando sobre a Rússia em geral. Mas aí ele começou a entrar nessa ideia também, e ele termina o livro com essa coisa muito bonita, que ele fala da Rússia que é como uma troika em rumo ao desconhecido, né? A Rússia, enfim, por razões históricas e políticas que não cabem aqui ficar aprofundando, mas é um país que tem uma experiência política e histórica muito diferente do resto da Europa. Inclusive é o grande drama da Rússia, né? Não saber exatamente aonde se insere, né? Ela foi um país que teve uma industrialização tardia, é um país que até a Revolução de 17 era um país que era praticamente uma grande fazenda, assim, né? Era a parada do agro, é pop, todo mundo era muito pobre e tinha uma classe aristocrática em cima, né? Houveram ao longo do século XIX inteiro uma série de movimentos de insurgência popular que foram todos abafados pelos czares, como os decembristas, por exemplo, né? Enfim, como os atentados ao Alexandre Grande pelo Narodная Volia, que é a vontade do povo, né? Que era um grupo de terroristas que queria criar condições melhores para as pessoas e tal. Então é um país que sempre teve uma certa movimentação por transformações, embora as pessoas nunca soubessem que tipo de transformação elas queriam, né? Isso diz muito sobre o Brasil também. Aliás, acho que uma coisa que é muito sintomática desse livro é que esse livro é muito Brasil, cara. É um livro tipo Brasil, sabe? O livro Brasil. Cara, os personagens são um malandro igual brasileiro, cara. É uma coisa meio, porra, você fica vendo essa galera sendo passada pra trás, uma galera tipo fazendo uns negócios escusos, o pessoal dando jeitinho nas repartição pública, e você fala, puta, eu conheço essa galera, sabe? Eu conheço essa história. E é todo mundo muito assim. E é um livro que ao mesmo tempo que ele é muito universal, nesse sentido de explorar esse provincianismo do russo, que também é o nosso provincianismo brasileiro, essa coisa das relações informais que acabam dominando aquilo que era para ser formal, aquilo que era para ser oficial. É um livro que, assim, formalmente, assim, em termos de estrutura, ele não tem paralelo. Eu nunca li nenhum livro remotamente parecido na estrutura narrativa com Almas Mortas, o tipo de história, sabe? Não tem uma história parecida com Almas Mortas no mundo. É um livro que é só Almas Mortas mesmo, é uma coisa bem interessante. E é um livro, então, que ele começa com esse descomprometimento e termina como uma grande alegoria para o desconhecido da Rússia, né, para o desconhecido da experiência russa. O livro ele foi intitulado pelo Gogol como um poema, e isso é
amplamente explicitado nos anexos, né? Então se você abre aqui, está escrito assim, né? Almas Mortas, poema. E daí você fala, pô, mas não é um poema, né, cara? É uma prosa. E aí você entra nas definições de prosa e poema do Gogol, enfim. E isso, acho que também não cabe a gente ficar falando disso aqui, mas essa interpretação do que seja um poema ou do que seja um romance passa muito também pela intenção que ele teve com a escrita do livro, né? Então, assim, ele é um livro que ele já é difícil de ser decifrado na própria intenção da confecção dele. E é claro que a história dos clássicos, eu não sei quem que falou isso, mas era alguém que... acho que foi o Leonardo Antunes que a gente entrevistou aqui sobre o Édipo, né? Mas a história dos clássicos é sempre a história que a gente atribui a eles ao longo da história, né? O clássico, ele não é, como o Ítalo Calvino diz, o livro que não terminou de dizer o que deveria dizer, né? Pelo contrário, é um livro ao qual foi atribuído novos significados para ele conforme a gente via necessidades de enxergar certos aspectos nele. Então, o Almas Mortas é um livro que pra gente ainda hoje no Brasil, que é um país tecnicamente distante da Rússia, enfim, é um livro que ele diz muitas coisas sobre a alma humana, sobre a coisa da picuinha, da malandragem, da fofoca, do provincianismo, da falta do que fazer, sabe? Gente, porra, o Zé Povinho, sabe? O Zé Povinho tá aqui, cara, tá explicitado aqui em todo o sua falta de esplendor, tá aqui nesses personagens do Gogol, que são personagens maravilhosos, são todos arquetípicos, né? Não tem nenhum personagem que não seja caricatural, que tenha muita nuance, né? Então é uma prova que você pode fazer uma grande obra sem necessariamente fazer personagens muito complexos. Aqui não tem nenhum personagem complexo, só tem personagens assim caricaturais, mas a história é complexa, porque é uma história que investiga vontades e aspectos complexos da nossa experiência humana. Então acho que isso é o legal desse Almas Mortas aqui. Por fim, é um livro que o estilo dele, se vocês não estão acostumados a ler literatura russa, vocês devem ter achado ele um pouco difícil. Essa é a crítica que as pessoas fazem para mim sobre quando se aventura a ler literatura russa. Primeiro, a questão dos nomes, né? A gente já fez um vídeo falando sobre nomes russos. O Murilo pode deixar aí na descrição para vocês verem, que a gente estava começando a fazer uma série de literatura russa para principiantes. Os nomes então são meio confusos para vocês, e principalmente as sentenças muito longas, né? O Gogol faz frases muito longas que você acaba se perdendo, acaba ficando mais disperso e entra em conflito com a nossa literatura como a gente conhece ela hoje, que é uma literatura mais fácil, mais palatável, de frases curtas, econômica, não verborrágica, não adjetivadora. Então tem esse primeiro estranhamento, mas uma vez que você passa isso, é um livro apaixonante, maravilhoso. Eu falei muito sobre esse livro aqui com meu amigo Danilo, que é editor da 34. Cara, o Danilo é um cara muito querido, assim, um grande amigo que eu fiz aí no final do ano passado. E ele é um cara assim, que é completamente apaixonado por esse livro. E eu não tinha lido ele ainda. Ele falou assim, cara, leia, porque é um livro apaixonante, eu leio ele sempre e eu não me canso dele. E eu li assim e entendi agora tudo aquilo que o Danilo queria dizer sobre esse livro. Esse livro é do caralho. Então fica aí a resenha para vocês de Almas Mortas do Gogol. E quem não leu ainda dá tempo, né? Ainda tem mais um pouquinho de tempo ainda para ler. E é um livro que, se você tiver com o espírito certo, você devora ele muito rápido até. Então já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha, dos comentários aqui que a gente fez, enfim. E me contem como é que está o desafio livrado de vocês, beleza? Acho que esse ano eu não vou flopar não. Ano passado eu flopei, esse ano eu não flopo, como já dizia o Belchior, né? Então é isso. Fiquem aí com essa leitura. E comentem aí o que vocês quiserem sobre o Gogol Almas Mortas, Desafio Livrado 2019, beleza? Um abraço, galera, aí. Tchau.